Nós conversamos dias atrás sobre alguns santos. Conversamos sobre Santo Antônio, sobre São João Batista. Hoje queremos conversar sobre São Pedro e São Paulo, esses dois apóstolos do Senhor que celebramos numa única solenidade no domingo passado. Quem são estes santos, São Pedro e São Paulo? Por que celebramos as suas solenidades num único dia? Conversemos um pouco a respeito. Conhecemos estes santos certamente pelas Sagradas Escrituras, mas também há outras informações extra-bíblicas, por diversas literaturas, por narrativas históricas, também pelo testemunho de muitos autores cristãos, como Santo Agostinho e tantos outros. Sabemos a respeito de Pedro, ali, a exemplo, temos no Evangelho de Mateus. Pedro era irmão de André, que também era apóstolo. Ambos eram filhos de um certo Jonas, de quem os dois aprenderam a profissão de pescador. Eram naturais de Betsaida, ali na Galileia. Foi justamente ali em torno do mar da Galileia que o Senhor os chamou. Primeiro sabemos que o Senhor chamou seu irmão André. André, cheio de entusiasmo, falou a Pedro de Jesus Cristo, que também o desejou conhecer. E o Senhor também chamou a Pedro para mais próximo de si, para ser discípulo, para ser apóstolo e deste modo conduzir a sua igreja, continuar a sua missão. Sabemos que o nome de Pedro era Simão ou Simeão. O Senhor mudou o seu nome para Pedro. E fez isto de que forma? Lembremos ainda, a partir do Evangelho, ali na região de Cafarnaum, aonde o Senhor chamou o grupo dos 12 apóstolos para um verdadeiro retiro. O Senhor questionou a eles: quem dizem as pessoas que eu sou? E dali surgiram opiniões bastante variadas, até dizendo que Jesus era João Batista que havia voltado, que era Elias. Respostas, portanto, insatisfatórias, não tão verídicas assim, não verídicas. Coube a Pedro a iniciativa de responder pelos apóstolos, quando Jesus questiona: vocês ouvem isto, mas e vocês? Quem dizem? O que dizem a respeito de mim? Pedro é quem responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembremos que Cristo e Messias são sinônimos. Dizem respeito à mesma realidade. E o Senhor, admirado, alegre, contente com essa resposta, disse a Pedro, diante dos demais, que aquela resposta não vinha apenas dele, de sua faculdade mental, de sua capacidade, mas foi o próprio Deus que inspirou. É, portanto, uma revelação de fé, uma palavra firme revelada.
Por isto, diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quefas, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, temos 4 evangelhos e neles uma lista dos apóstolos. Sempre por primeiro aparece o nome de Pedro. Sempre em primeiro lugar Pedro é mencionado, apesar de não ter sido ele o primeiro a ser chamado para seguir a Cristo como discípulo, mais de próximo, mais de perto ainda, como apóstolo. O que significa isto? Pedro tem um lugar especial no colégio apostólico, pois ele recebeu do próprio Jesus Cristo o privilégio das chaves. A condução, portanto, em seu nome, de toda a igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quem é Paulo? Paulo, cujo nome era Saul, em algumas traduções, era do grupo de Gamaliel, um grande rabino em Israel. Ele mesmo nos diz que era um fariseu, então um grande observador da lei antiga. Esteve ele presente na ocasião do martírio de Estevão, protomártir da igreja, o primeiro mártir de nossa fé. Ele pediu cartas ao Sinédrio para sair em perseguição aos cristãos. Ali, no caminho de Damasco, numa grande luz, um acontecimento místico, o Senhor lhe apareceu e perguntou a Paulo: por que me persegues? E Paulo então desejou mais e mais conhecer o Senhor. O Senhor encarregou de todo o esclarecimento necessário a Barnabé, quem o introduziu no grupo dos discípulos, quem o apresentou ao grupo dos apóstolos. Sabemos que Paulo, da parte do seu pai, era cidadão romano, natural de Tarso, servia ao Império Romano, tecendo barracas de campanha para os soldados romanos em expedição. De perseguidor que era, quão maravilhoso é o Senhor, que lhe apareceu, que se revelou a ele, tornou-se um grande arauto do Evangelho, um grande missionário. Paulo realizou 5 viagens missionárias, ali ao redor do Mediterrâneo, em muitos lugares da Ásia, em muitos lugares da Europa, levando o Evangelho do Senhor,
a várias nações, dando testemunho dele com grande fé, com entusiasmo. Sabemos que a última viagem que ele fez, na verdade, o fez já como prisioneiro. Ele mesmo pediu para não ser julgado pelo Sinédrio, mas ser julgado pela autoridade de César, então em Roma. Por que o apóstolo Paulo fez esse pedido? Ora, Roma, a sede do Império Romano, era como que uma encruzilhada de povos. Pessoas de diversas nações passavam por ali, porque tinham negócio na cidade, porque iam tratar de seus interesses. Então, a genialidade do apóstolo Paulo fez perceber que se ele chegasse também a Roma, tivesse a oportunidade de anunciar o Evangelho, de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele atingisse muitos corações, conquistasse muitas consciências para Cristo, essas pessoas atingidas por ele, voltando para as suas terras, para os seus países, já como cristãos, levariam com eles também o conhecimento de Cristo e daria continuidade a esta dinâmica, espalhando a palavra do Senhor, a força do Evangelho, o conhecimento, a experiência do Cristo a todas as outras partes. E lá também surgiriam muitas igrejas, muitas comunidades cristãs. Amados irmãos e irmãs, sabemos o temperamento do apóstolo Pedro. Era impulsivo, melhor dizendo, por vezes vacilante na fé, tomava iniciativas apressadas. Ele que deu este firme testemunho de fé a respeito do Cristo: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Também negou o Senhor na ocasião de sua paixão, e isto por 3 vezes. Mas depois da ressurreição, o Senhor lhe apareceu, confortou a Pedro, deu-lhe a oportunidade para que ele reparasse este seu erro, o encheu do entusiasmo com a força do seu espírito. E Pedro disse por 3 vezes que amava o Senhor, que novamente confessou que Jesus sabia tudo, que Jesus, sendo o Senhor, sabe todas as coisas. E a partir de então, com empenho, deu testemunho do Senhor. Nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, temos 2 cartas do apóstolo Pedro, nas quais ele nos assegura que, bem ajustados a Cristo, pedra angular, pedra fundamental, nós nos tornamos pedras vivas, capazes também de dar testemunho dele. Nos fala ainda sobre a catolicidade da igreja, sobre a realidade da igreja, povo que Deus conquistou pela vida de seu Filho. E o apóstolo Paulo escreveu alguma coisa? Claro que sim, não é, meu amado irmão, minha amada irmã? Você, como católico fiel, bem praticante, que participa sempre das santas missas, sabe que Paulo escreveu, salvo engano, 15 epístolas ou cartas, que deste modo
grande parte dos escritos do Novo Testamento é de sua autoria. Temos alguns que foram atribuídos a ele também. Uma curiosidade: coube inclusive ao apóstolo Paulo o primeiro texto do Novo Testamento. Que texto é este? A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. É o primeiro texto do Novo Testamento. Nas nossas Bíblias aparecem os evangelhos, primeiro o evangelho de Mateus, mas sabemos que foi Paulo, que coube a Paulo registrar por primeiro os primeiros acontecimentos de nossa fé. Também nos Atos dos Apóstolos, que tem este nome, mas em grande parte dele temos os Atos de Pedro e os Atos dos Apóstolos, do apóstolo Paulo. Também este livro nos dá testemunho, informações valiosas e importantes a respeito destes dois apóstolos. Estavam eles no primeiro concílio da igreja realizado em Jerusalém, cujo tema central era: que é necessário para se tornar cristão? A circuncisão ou a fé, aí representado pelo batismo? Este concílio foi orientado pelo apóstolo Tiago, mas coube ao apóstolo Pedro e ao apóstolo Paulo as suas definições. Ali ficou definido que basta o batismo, basta, portanto, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a observância dos outros ensinamentos para alguém se tornar cristão. O concílio de Jerusalém encarregou ao apóstolo Paulo e ao seu grupo, Barnabé, Marcos, Lucas, divulgar pelas outras igrejas as definições, as conclusões deste concílio. Como morreram estes apóstolos? Já mencionamos. No prefácio da solenidade desses apóstolos, lá está dito: um morreu pela espada, o apóstolo Pedro. Aliás, um morreu pela cruz, o apóstolo Pedro. Outro morreu pela espada, o apóstolo Paulo. Por volta do ano 64, o apóstolo Pedro, que foi crucificado, mas a pedido seu, não foi crucificado como Senhor, porque ele julgou que não era merecedor, que era indigno, mas foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, como nos diz o mesmo prefácio, seguiu no mesmo martírio, mas morreu pela espada, justamente porque era cidadão romano. A cruz era um suplício de humilhação. A morte pela espada considerava uma morte mais digna, mas com coragem até a morte, ambos deram testemunho do Senhor e contribuíram ao seu modo para a difusão do Evangelho, para o desenvolvimento da igreja, ambos cheios, repletos do Espírito Santo, como está mencionado também
nos Atos dos Apóstolos. Que a intercessão destes santos, amados irmãos e irmãs, nos encoraje a todos, nos encha do entusiasmo. Quem sabe ao término de nossa vida, assim como disse o apóstolo Paulo, também expressemos: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Viva os santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Viva essas duas colunas da igreja. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Fique na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa outra ocasião, voltaremos a refletir sobre coisas importantes de nossa fé.